Boa noite, hoje é terça-feira e estamos iniciando mais um Meditando com Elô, mais uma live Meditando com Elô, sobre o que fazer para deixarmos de nos prejudicar ao explodir de raiva. Se estamos explodindo de raiva, temos que saber como lidar com nossas emoções, para deixar de explodir de raiva. Hoje um dia de muitíssimo calor aqui na nossa cidade de Bauru, cidade sem limites, que cresce sem limite, mas também esquenta bastante. E vamos ver o pessoal que está chegando, da onde nos estão vendo, para começarmos sobre esse assunto que sempre abala muito as pessoas. Houve uma época em que se acreditava que a gente precisava externar tudo o que estava sentindo, colocar toda a raiva para fora, para não criar câncer, para não criar doenças. Correto? Não podemos viver. Correto num aspecto, não podemos viver e não devemos viver segurando sentimentos inadequados, segurando sentimentos agressivos, explosivos, segurando sentimentos que nos fazem mal, sem dúvida nenhuma. Tapar e embutir sentimentos um dia acaba explodindo como panela de pressão. Porém, na verdade, precisamos saber como externar o que estamos sentindo, porque externar explodindo de raiva tampouco faz bem. Bem-vinda, Daniela. Bem-vindo. Quem? Aqui vou eu, pondo óculos, tirando óculos. Riclana de Cássia. Ah, Riclana de Cássia. Vamos ver quem será, porque às vezes inventamos nomes aqui para entrar no Instagram e é difícil, né? Daniela, irmã do André, já reconheci. E muito bem, pois hoje estamos e vamos tentar saber quem é a Riclana de Cássia. Quem seria? Mas, e da onde falam vocês? A Daniela, eu sei que está no estado do Rio de Janeiro, perto da cidade do Rio de Janeiro. Já quem mais entrou, não sei da onde veio, mas acho que estão passando o mesmo calor tremendo que eu, né? Mas vamos começar então a nossa live de hoje. Sempre tem um pessoal que não consegue chegar às 8, que chega um pouco mais tarde, mas a live fica gravada e de qualquer forma é possível de assistir depois desde o início. E a importância de entender por que explodimos de raiva, porque só entendendo por quê é que conseguimos o como de deixar de explodir de raiva. Em geral, e eu me incluo, porque também já passei, sou de Caetité da Bahia, e como está por aí em Caetité, muito quente, tanto quanto aqui em Bauru? Posso imaginar, pois fazendo uma parte rápido, Bauru aqui, estamos a 300 metros abaixo do nível do mar, então é como uma concha, uma pequena panela de pressão. Na verdade, precisamos ter muita paciência aqui com o clima. A semana passada estava bem fresco, mas às vezes, como nessa semana chove, o calor aumenta. É bastante pressão e bastante calor aqui. Chuvoso, eu espero que refresque. Então, voltando ao nosso tema das razões por explodir de raiva, e é como eu falei, eu também me incluo, porque
também trabalhei muito tempo para deixar de explodir de raiva, me deixava ofender com facilidade, explodia frequentemente e, em geral, explodimos de raiva, porque sentimos que perdemos o controle ou porque nos sentimos desrespeitadas e vai até um certo ponto e explodimos. E seja que sejamos muito mandonas e nos sentimos desrespeitadas e então explodimos, ou seja que nos sentimos menos capazes, mas chega um ponto inseguras e chega um ponto que não aguentamos mais e acabamos explodindo. Por nos sentir desrespeitadas, mesmo quando somos mais quietinhas e vamos aguentando pressões e situações e chega um ponto que explodimos. Em ambos casos, seja quando sentimos que perdemos o controle ou porque nos sentimos desrespeitadas, por qualquer que seja a razão, na verdade, no fundo, é insegurança nossa. Nos sentimos inseguras por diferentes motivos e cada uma de nós vai ter que se olhar para dentro e buscar enxergar por que nos sentimos inseguras ou por que sentimos que temos que controlar tudo, por que sentimos que não conseguimos controlar nada. Todos os extremos valem para que depois de um certo tempo a panela de pressão se enche e exploda. Uma coisa muito importante que aprendi na filosofia do budismo tibetano com os mestres com quem tive aulas e retiros. A primeira questão mais importante que temos que aceitar, e é incrível porque ocorre diariamente a cada instante a nosso redor, mas ou escolhemos não ver, ou vemos e escolhemos não dar bola para essa, mas é a lei da impermanência. E a lei universal da impermanência põe claramente que tudo muda e se transforma instante a instante, momento a momento, inclusive nós, inclusive todos os seres vivos, as outras pessoas, tudo e todo mundo. Vemos as plantas brotarem, amadurecerem, crescerem, morrer. Vemos os animais que temos de estimação que estão ao nosso lado nascer, pegamos pequenininho, de repente não vimos nascer, mas recebemos e ganhamos pequenininhos, vemos eles envelhecendo e um dia morrem. A impermanência. Vemos um móvel lindo, novo que compramos e vamos usando e ele vai envelhecendo e um dia a porta sai na nossa mão, a gaveta cai, um parafuso se desenrosca e ele arrebenta. O tapete suja e envelhece, está mudando. Nós, cada dia que olhamos no espelho, bastou nascer para começar a envelhecer, a amadurecer e envelhecer. Vemos isso. E por que queremos ser tão rígidas, tentando controlar determinadas situações para que não mudem? Quando sabemos que tudo muda e se transforma, e principalmente quando envolvemos pessoas, todas mudam e se transformam. E, por exemplo, já lidou com filho adolescente? Você tem filho ou neto adolescente que precisa cuidar? O mais importante, a rigidez, por causa dessa lei universal da impermanência, que nada dura para sempre como está. Estamos estando e tudo muda e se transforma.
A flexibilidade é a palavra-chave. A dureza, a firmeza, a imposição não dá controle total nunca de nada. A verdade é que nunca nada e ninguém tem controle absoluto sobre tudo. Pode ter por algum tempo, pode sufocar pessoas, os filhos, os alunos, pode sentir que está controlando por algum tempo. E seguramente para ter um controle rígido é com enorme desgaste. É o desgaste da gente perder o sono, perder a tranquilidade, porque tem que estar vigiando o tempo todo. Perda de flexibilidade. A flexibilidade é a única que nos empodera. A flexibilidade é a única que nos dá um poder com tranquilidade, o poder de influenciar bem um filho adolescente, o poder de influenciar bem aos nossos alunos, permitindo e escutando o que eles nos colocam, escutando diariamente o que o filho adolescente nos fala, negociando, não é nem diariamente, é o dia inteiro, mas é uma fase. E é importante ser flexível. Já se deram conta de quanto mais duro um material, na verdade, mais fácil de romper? Uma garrafa de vidro você não consegue romper na mão, mas é só socar na parede ou no chão, ela espatifa. E quanto mais flexível um material, já tentou uma tira de borracha? Quanto tempo você vai ficar ali movendo, torcendo até que arrebente? Eu me lembro uma vez que, não sei por que cargas d'água, levei uma faca para o banheiro, eu queria raspar, já me lembrei, caiu uma pelotinha de esmalte e secou, eu não vi, saí correndo, era na época da faculdade. Quando eu voltei, eu vi que ia gastar uma tonelada de acetona, um removedor de esmalte para tirar aquilo dali, então peguei uma faca para raspar. E a minha irmã me distraiu, era um tampo de granito, deixei cair e a faca caiu em pé, num ponto, e o granito rachou de lado a lado do tampo da pia. E deu um trabalhão para meus pais poderem chamar alguém que entendesse, conhecesse, fechar essa greta, essa rachadura que deu. Mas foi assim, pum, pá, um estalo e rachou de ponta a ponta. Duro. Agora, tenta romper algo flexível. Tenta romper um bambu, mesmo novo. Quanto você vai demorar por tão flexível que é? Então, enxerga que na flexibilidade tem durabilidade. Na flexibilidade tem mais tranquilidade. Na flexibilidade, claro que com equilíbrio, tem paz, tem acordo. Quanto mais explodimos, sabemos, e é importante ter essa noção, de que o neurotransmissor que é jogado no nosso sistema sanguíneo e circula por todo o nosso corpo é o cortisol. E esse é o neurotransmissor negativo que baixa toda a nossa imunidade, é o neurotransmissor do estresse. Ultimamente,
Quanta gente mais agitada, pressionada por motivos financeiros, por motivos de trabalho, por motivos de família, por impaciência, por tanta informação. Nossa, queremos ligar o computador e que ele já abra na página que estamos pensando e que já comece a editar aquilo que a gente teve. É 1 segundo, nossa, tá demorando demais. Queremos fazer uma ligação de WhatsApp, mas assim, apertou o dedão e a pessoa já está atendendo e falando. Paciência, calma, porque isso vai enchendo o nosso corpo de cortisol, vai estressando e a panela de pressão vai se pressionando. E a hora que explode, como é que a gente se sente? Eu me lembro. Às vezes terminava com taquicardia, depois não conseguia dormir pensando explodir demais como moleque, ou será que foi de menos, ou ai, e agora? Pior, porque amanhã ele não vai fazer o que eu queria, porque explodimos e não resolvemos a situação. Em geral, quando explodimos, ok, podemos conseguir que a pessoa faça o que mandamos duramente por 5 minutos ou hoje, mas já pensando como vai fazer para ir contra a gente, para nos danar. É natureza humana, aprendeu, vai buscar uma forma de se soltar. É conversar. Não temos que ser donas da verdade, donos da verdade. Não temos que controlar tudo. Claro que com filhos pré-adolescentes e adolescentes temos que ponderar que ainda não tem uma cabeça que pense nas consequências. E até adultos, infelizmente, muitos que tomam decisões sem pensar e ponderar as consequências. Pela forma que foi criado, não amadureceu, claro, mas a chave sempre é flexibilidade e com equilíbrio. Muito de tudo não funciona, muito de nada não funciona. Os extremos nunca funcionam bem. E podem aguentar por algum tempo, mas acaba explodindo. Algum tempo maior, algum tempo menor, mas arrebenta. A flexibilidade e com equilíbrio. Senta, ok, vamos conversar. Você realmente não está gostando disso e daquilo. Ah, por causa daquilo, eu gostaria de tanto. Bom, tudo bem. Você, ou como conversas que eu estava escutando da filha de uma amiga, eu não quero mais morar aqui, eu vou alugar um apartamento só para mim, 16 anos, e vou... E essa amiga que é advogada falou, ok, vai em frente. Bom, então eu vou busco apartamento. E não discutiu mais. No dia seguinte, olha, eu encontrei esse apartamento que está perto do clube, custa tanto. Legal, como é que você vai pagar esse aluguel? Como? Ah, mas você não me vai dar o dinheiro para eu? Claro que não. Enquanto você não tiver o seu trabalho com uma segurança de um X de dinheiro que entra, você vai ter que viver com a gente. E enquanto viver com a gente, são nossas regras aqui da casa. Todos nós temos que viver um tempo dependendo dos pais. E quando dependemos, temos que obedecer. Podemos até sugerir, mas vamos ter que conversar e entrar em acordo.
Tem certas coisas que não vão poder ser, porque aqui quem ganha dinheiro, quem mantém esse apartamento, a comida que você come, a roupa que você compra, sou eu. Mas veja a diferença entre que absurdo, como você pensa em morar sozinho, que tonta, não pensou na... É bem diferente de ok, vai lá, busca e volta e cai na realidade conversando. Porque explodir com a primeira colocação e não dar chance de que o entendimento caia na cabecinha dela ou dele. E para chegar nisso, claro, vocês devem estar pensando como eu também pensava no começo. Ah, fácil dizer, né? O duro é fazer. Fácil dizer, e o duro é encontrar esse equilíbrio para a vontade de abrir a boca e explodir, chegar aqui e conseguir engolir. Na verdade, o ideal é conseguir chegar na situação em que a gente escuta isso, ou escuta uma explosão ofensiva de um filho, eu odeio você, e sequer a questão chegue aqui. Que a gente consiga pensar, uau, excesso de hormônio, se sentindo preso, inseguro, tá se sentindo presa, insegura, não sabe o que fazer. Que dói escutar isso? Claro que dói. Você dedicou a vida inteira por seus filhos e vai escutar uma babosada dessa, porém, vai adiantar de algo explodir de raiva por escutar isso? Vai solucionar e melhorar a situação explodir de raiva ao escutar isso? Vai te deixar tranquila depois ou você vai estar bufando com dor de cabeça, estressada, musculatura endurecida porque explodiu de raiva? Não vai. E nesse momento é importante calar. No início, vamos ter que ser hábeis para controlar a explosão. Mas o controle não é a resposta, tampouco, porque aí é panela de pressão. E para isso, temos que nos treinar nossa mente, ativar nossa atenção diariamente, assim como nos alimentamos 4, 5 vezes por dia, temos que alimentar nossa mente para entrar em contato com a nossa essência, para enxergar que podemos, para enxergar que merecemos por nós e pelos outros. Seja um filho, seja um vizinho desagradável, que faz coisas realmente desagradáveis para nós e para toda a vizinhança. Seja um companheiro impaciente. Por nós e por quem mais, seja um companheiro do trabalho. Vale a pena encontrar uma maneira sem atrito. E para isso precisamos nos treinar dia a dia, a entrar em contato com a nossa essência e aprender a lidar com nossas emoções. Na hora que joga água aí, ok, deixa que a pessoa exploda até o final. Presta atenção, vai pescando palavra, expressão, as colocações, os gestos e buscando entender o que está acontecendo, acontecendo dentro dela para estar explodindo dessa maneira. Assumindo quando perceber que realmente foi algo que você disse, alguma palavra que fez ela se sentir machucada, alguma situação que sem querer ou provocadamente pressionamos demais. Assumir e ok, saber pedir desculpa,
saber sentar e conversar, em vez de explodir por vergonha de perceber que fomos nós o estupim da questão e fingir que não. Daí, o primeiro passo volta sempre ao nos conhecer. O primeiro passo é sempre a necessidade de avaliar nossas qualidades e nossas inadequações. A necessidade de admitir e enxergar de frente nossas inadequações para ir transformando. E enxergar de frente nossas qualidades e irmos desenvolvendo e nos apoiando nessa qualidade. Enxergando quando nos equivocamos, paciência para nós mesmos e a possibilidade de pedir desculpa para o outro por ter se equivocado. E o treinamento mental nos leva a isso. Quando realmente analisamos e quando eu realmente conseguir fazer uma análise real sem me envergonhar das minhas inadequações, sem me julgar e agarrar o chicotinho porque eu faço isso. É uma burrada? É. E eu ajo dessa forma, mas se eu admito, eu vou conseguir deixar de fazer, porque eu me determino a isso agora e vamos lá. Diariamente, nos meus 15, 20 minutos diários de meditação, eu vou treinar minha atenção. Eu vou enxergar de frente minhas inadequações. Eu vou refletir atentamente sobre elas e escolher uma, a que mais atrapalha, para trabalhar. E quando eu sair da meditação e entrar no dia a dia agitado do trabalho, da relação da casa, eu vou estar em estado meditativo, ou seja, não assim na posição de meditação andando pela casa, mas atenta, porque meditar é se colocar atentamente em contato com a nossa energia interior. E quando eu termino a minha sessão de meditação, eu me coloco atenta para tudo e a todos ao meu redor. Porque se eu presto atenção, eu recolho informação, eu tenho pistas do que o outro gosta, do que o outro não gosta, do que aciona o outro, alguma palavra, meu tom de voz, como aciona para bem e como aciona para mal, como aciona para ele se acalmar, se abrir para conversar, como aciona para se fechar como concha, se enfiar na caverna e me dar as costas. Como aciono para explodir de raiva. Para o outro explodir de raiva também. E prestar atenção no que o outro fala, nas expressões que cutucam a minha sensação e me deixo ofender, e me deixo irritar, para aprender que, ok, falou aquela palavra com aquele tom daquele jeito, mas eu hoje sei que ele ou ela não estão bem. E hoje eu sei e entendo que
ninguém, nem nada desse mundo tem o poder de nos ofender, de nos magoar, de nos rebaixar, se nós não permitimos. Somos nós mesmas que nos permitimos sentir rebaixadas. Somos nós mesmos que nos permitimos ofender por um tom agressivo de outro, às vezes até de gente que a gente nem conhece e que não conhece a gente, que está sendo explosivo, que está sendo explosivo por educação, falta de educação, por grosseiro que infelizmente se tornou. Não pessoalmente contra a gente, mas porque é assim com todo mundo e a gente toma pessoal. As famosas fechadas no trânsito. Ou alguém que passa na rua e te dá uma bolsada sem querer, porque estava andando preocupado, nem olhou a bolsa e você já... Uau! Respira. Pondera. E então, a importância, o ciclo é sempre o mesmo. Quando eu realmente me conheço, quando realmente conheço e reconheço minhas qualidades, conheço e reconheço minhas inadequações, minhas inseguranças, eu entendo por que me sinto dessa maneira. E aí a questão é me trabalhar, verificar por que eu acabei ficando com essa insegurança. O que eu posso fazer para me assegurar, para me fortificar, para me empoderar? Ok, acabei ficando com essas inadequações. Detalhe, tem o lado difícil da impermanência, difícil de aceitar, que a gente não tem controle sobre nada, porque tudo muda e se transforma instante a instante, mas tem um lado maravilhoso da impermanência. Não somos explosivas, estamos explosivas. Talvez há bastante tempo, por tudo que veio acontecendo e permitimos que acontecesse. Habituamos a estar dessa forma, nos habituamos. Mas é maravilhoso enxergar, uau! Se eu me deixei me tornar assim, se eu permiti estar assim, mesmo que há 60 anos, tudo muda e se transforma. E se eu decidir, eu posso me transformar. Dou exercícios sempre. Entra no meu perfil e tem várias reflexões, exercícios de meditação. E não adianta eu querer dar um curso todo pelo internet. Por quê? Na verdade, o caminho que tem que ser percorrido tem que ser percorrido por cada um. E na internet um dia entra uma pessoa que nunca me escutou. Tem gente que vai pescando e já está fazendo e meditando diariamente, já está entendendo determinadas coisas, tem diferentes sensações, modificações, realmente se pôs a fazer o exercício. E o exercício tem que ser num passo a passo, numa sequência exercitada. Para isso, tem os cursos que eu ofereço. Tem gente realmente decidida que assiste desde o início, pega os tips, vai fazendo e vai conquistando transformações. Mas realmente,
Se você quer se transformar mais rapidamente, é necessário entrar num curso com um método em sequência, que é o meu trabalho também, tanto na USP daqui de Bauru, quanto online, certo? O importante é começar. O importante é fazer. E para quem tiver um real interesse em aprender e chegar mais longe, tem uma frase que eu escutei ontem, inclusive, de uma amiga. Quem quer ir rápido vai sozinho. Quem quer ir mais longe vai acompanhado e segue um método ordenado. Porque quando você conclui esse curso e realmente fez os exercícios, meditando diariamente, o que você transforma já mudou para sempre. E claro, persiste, é aquela tal história. Fez a dieta direitinho, entendeu claramente como deve se alimentar, se mantiver a alimentação dessa forma, nunca mais vai engordar. Agora fez, emagreceu, volta a ser como era antes, não vai funcionar. Mas o importante é que se você persiste, uma vez transformado está. E detalhe, uma vez supere um desafio, transforme uma inadequação, incrível como as outras vão caindo como dominó e se tornam mais fáceis de ser transformada. Então, está aí o link de inscrição para a aula gratuita que eu vou dar na quinta-feira, onde eu conto a minha história de como eu cheguei aqui, de como criei o meu método. Ao final, eu ofereço o meu método para quem quiser. Meu método já está plasmado no curso. Ao final da aula, eu ofereço o meu curso para quem quiser comprar e seguir. Por 3 meses é o curso, meia hora de aula por semana e os exercícios de meditação têm que ser repetidos diariamente por 15 dias, por 7 dias. Ai, Senhor, que tá entrando tanta mensagem pelo meu outro celular, desculpe a falta de atenção. Então, o curso dura 3 meses com acesso de 1 ano. Em cada semana tem meia hora de aula, você assiste às aulas, pega os exercícios, aprende, meditamos juntas durante a aula gravada. E depois repete esses mesmos exercícios para ir afinando, melhorando durante 1 semana. Aí a seguinte aula é liberada e vai. E quando terminar, repete o ciclo, porque é como andar de bicicleta. Alguém ganha bicicleta hoje, monta nela, não vai sair andando pelo centro da cidade ou já pegar uma avenida movimentada. Tem que ir repetindo, exercitando para. Porém, tem depoimentos, e vocês vão escutar lá, depoimentos de insights que caíram com 1 semana de exercício. E uma montanha de depoimentos com 1 mês e meio exercitando 15, 20 minutos de meditação diária. E, obviamente, os exercícios vão em crescente. Impossível fazer isso na internet, porque cada dia chega gente em diferentes níveis e, por mais que eu dê exercícios, não posso estar dando os outros mais avançados. Por quê? Você precisa repetir o passo a passo, você precisa viver o caminho. Não adianta pegar um exercício e fazer uma vez só. Se determina a fazer diariamente. Então, lembrando, fazendo um resumo para quem está chegando agora, que a aula vai ficar gravada.
e estou me dando conta de que, na verdade, eu não sei se a capa da live já foi baixada, porque hoje o dia foi agitado, preparando esse evento da quinta-feira que vem, depois de amanhã, das 8 às 9, cujo link de inscrição está aí na bio, ou me mandam uma mensagem eu quero e eu mando o link de inscrição para vocês diretamente. É uma aula online gratuita em circuito fechado para quem se interessa em aprofundar mais, talvez comprar meu curso ao final que eu ofereço, mas independente disso, o que vamos ver na aula são conhecimentos que, se você agarrar, fizer e exercitar, transformam a sua vida como eu transformei a minha. Talvez não seja o momento de comprar o curso depois, talvez seja, mas mesmo que não compre, se você fizer o que vai aprender na aula, já começa a sentir transformação. Dia a dia, 15, 20 minutinhos de meditação diária, assim como nos alimentamos diariamente, assim como tomamos banho e arrumamos nosso cabelo diariamente, assim como vamos ao trabalho diariamente. Certo? Então, resumindo, os dois grandes, maiores motivos para explodir de raiva: sentir que perdeu o controle, se sentir desrespeitada. Às vezes se sentir desrespeitada porque perdeu o controle, às vezes se sentir desrespeitada porque aturou, é insegura, mas chegou um momento, aturou demais e a panela de pressão explodiu. Em ambos casos, no fundo, é insegurança nossa. Insegurança por achar que tem que ter o controle de tudo. Insegurança por nos achar incapaz de controlar. Insegurança por nos achar incapaz de resolver a situação. Insegurança por se sentir menos. Qualquer que seja a razão, ela precisa ser olhada com carinho, com calma e trabalhada. Lembramos então da lei da impermanência, um preceito budista que é sempre respeitado. Quando começamos a ficar angustiados porque não estamos controlando a situação, respira e lembra: ninguém tem real controle sobre nada por todo o tempo. E pode até ser que realmente mantenha controle por um tempo, mas ao ponto de enorme desgaste e esforço. Porque tudo e todos nós e os demais mudam e se transformam momento a momento, instante a instante. E então a chave para poder parar de explodir de raiva, parar de se deixar ofender, parar de se deixar magoar, parar de se deixar rebaixar, é flexibilidade meio termo, autoconhecimento e autotrabalho. Então agora vamos nos colocar o autoconhecimento, relembrando: conhecer e aceitar e admitir sem julgamento minhas qualidades, minhas inadequações, minhas inabilidades, para trabalhar, buscar eliminar ou ao menos aprender a lidar com as minhas inadequações, para que elas não atropelem, não estraguem a situação e eu acabe perdendo o controle.
para eu me habilitar nas inabilidades que ainda não tenho e sejam possíveis de ser habilitadas. Porque tanta insegurança, começamos pouco a pouco a tirar essa segurança de dentro para fora de nós, entrando em contato com essa energia universal cuja semente está dentro de cada um de nós. Lembrando, aqui está a minha flor de lótus, que a semente de lótus, a semente da flor de lótus, ela é plantada no meio do lodo, no fundo de um vaso. Você tem que colocar o vaso e ir pondo água até formar uma massa lodosa. Quando essa massa lodosa estiver estável, você começa a encher de água. Planta essa semente no fundo do lodo, ela germina no lodo e vai brotando por todos esses centímetros de lodo, atravessa toda a água lodosa para desabrochar linda e maravilhosa sobre a água lodosa. E se respinga lodo nela, a textura dela faz ele escorrer. E a flor de lótus está sempre linda, maravilhosa, branca, rosa, tem tons maravilhosos sobre o lodo. E isso é uma amostra do potencial que todos, cada um de nós tem dentro de nós de desenvolver, de transformar, se eu cuidar. Plantar direitinho e regar diariamente. A flor de lótus, você planta a semente, ela não nasce maravilhosa no dia seguinte. A mesma coisa acontece com a gente. Vamos regar, colocar sol, luz sobre esse vaso nosso para ativar essa semente que temos, meditando diariamente, entrando em contato com a nossa natureza de energia e deixando ela brotar, nos trabalhando. E relembrando no final desse resumo, do lado desafiador da lei da impermanência, que é aceitar que não temos controle de nada, porque tudo sim muda e se transforma momento a momento, instante a instante, inclusive a gente, inclusive todo mundo que está ao nosso redor. Mas também tem o lado maravilhoso da lei da impermanência, que se eu estou dessa forma aqui, cheguei até aqui, posso me transformar. Porque eu não sou, eu estou sendo, é gerúndio. E o gerúndio é movimento. E no movimento tem transformação. Precisa da minha decisão e a minha determinação de meditar diariamente, refletir diariamente. E o movimento vai me levar para frente na minha transformação, sair da onde eu quero e percorrer o caminho passo a passo até minha transformação. Alguém tem alguma dúvida e alguma pergunta antes do nosso exercício meditativo? Arley Lewandowski ou Maria Helena Lewandowski? Quem tá aí? E a Regina Custódio? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto ou alguma dúvida que queira colocar? Não tem pergunta ingênua nem inadequada. Pode ter certeza que a dúvida que você tem é de milhares de outras pessoas também. Porque eu, quando comecei o treinamento mental,
eu tinha 1 trilhão de dúvidas. E para esclarecer a dúvida, é preciso ação. Perguntar. Muito bem, meninas, estão aqui esperando, meninas e menino. Ok? Eu aqui no meu sofá de meditação, vamos nos colocar em posição de meditação. Quem é flexível, em posição de yoga, com dedos anulares e polegares sobre as coxas, ou deitada em posição supina, quem tem problema de coluna, pernas flexionadas, os braços a um lado, olhando um ponto fixo entre os joelhos, ou, como eu, sentada numa cadeira, numa poltrona, num sofá, na beirada da cama, onde for, pés bem plantados no chão, mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, polegares tocando, e aqui no regaço. E vamos começar com uma meditação de relaxamento corporal, como sempre, para soltar as tensões do dia, até soltar as tensões da manhã. Quem medita de manhã, como eu, quando acordo, antes de sair do quarto, antes que o dia me atropele com as atividades, desperto, corro ao banheiro, faço minhas necessidades rapidinho, volto para o quarto e sento na beirada da cama e medito meus 15, 20 minutos diários lá, antes de me arrumar e sair do quarto. Depois, se é possível, medito outros minutos durante o dia ou outra sessão. E agora vamos assentar nossa atenção no presente, neste momento presente do aqui e do agora. Soltando e relaxando toda a musculatura do nosso corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Soltando e relaxando toda a musculatura da nossa cabeça, da nuca, do rosto, do pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, dos braços, cotovelos, antebraços, soltando e relaxando a musculatura dos nossos punhos, das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das nossas costas, da nossa cintura, das nossas nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito,
do ventre, da nossa virilha, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, das nossas pernas, dos tornozelos, soltando e relaxando a musculatura dos calcanhares, dos pés, dos dedos de nossos pés, sentindo o cansaço e o desgaste do dia fluindo para fora do nosso corpo, pelos dedos das nossas mãos, pelos dedos dos nossos pés. E um facho de energia branca, luminosa, com tons de dourado, penetrando pelo topo da nossa cabeça, pela nossa moleira, penetra e vai permeando cada canto, cada esquina, cada célula do nosso corpo, preenchendo o nosso corpo de energia calma, tranquila, revigorada, uma energia confortável que anima com calma, com tranquilidade, que faz soltar ainda mais toda a musculatura do nosso corpo para estar vivo, mais solto e relaxado. Colocamos nossas mãos sobre nosso umbigo e agora vamos focar nossa atenção no movimento do nosso abdômen enquanto respiramos. Abdômen infla quando inspiramos. Abdômen murcha quando expiramos. Abdômen infla quando inspiramos. Abdômen murcha quando expiramos. Eu vou contar ciclos de 7 respirações completas. Inspira, expira. E vocês vão prestar atenção na contagem e no movimento do seu abdômen. Inspirando 1, expira 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue prestando atenção no movimento do seu abdômen enquanto respira por mais uns segundos. Abdômen infla quando inspiramos, abdômen murcha quando expiramos. Baixamos nossas mãos em concha, dedos polegares tocando, um bom momento para ajustar a nossa coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para frente, olhos ligeiramente entreabertos, olhando um ponto fixo no chão ou sobre a mesa que tiver à sua frente. E agora vamos dar atenção a uma reflexão, buscando ser absolutamente sinceros, sinceras e honestas e honestos conosco mesmos, decididas e decididos de deixar de explodir de raiva. Vamos começar um processo para nos conhecer. Qual dessas duas razões realmente é o estopim para que eu exploda? É quando perco a sensação de controle? Ou é quando me sinto desrespeitada, desrespeitado? Ou será que ainda é por uma terceira razão?
qual é o motivo, qual é a razão. De memória, anoto sem julgamento, anoto honestamente as minhas inadequações. De memória, anoto honestamente as inabilidades que tenho hoje. De memória, anoto minhas habilidades com as quais eu conto hoje. De memória, anoto na minha mente as oportunidades que tenho, com as quais conto hoje. Refletindo com calma sobre cada um desses aspectos. Quando terminar essa sessão de meditação, pego um papel, divido em 4 e anoto cada uma delas. Inadequações e inabilidades do lado esquerdo, embaixo da outra. Habilidades e oportunidades do lado direito da folha, uma embaixo da outra. Então reflete agora por alguns minutos cada um desses seus aspectos que fazem parte de você. Com carinho, com paciência, sem se julgar, sem se desculpar. Porque a única forma de se transformar é aceitar exatamente como somos, para trabalhar como somos hoje, como estamos sendo nesse momento da nossa vida, para poder trabalhar os aspectos que sejam necessários de ser trabalhados, desenvolver aqueles que são bons e podem nos apoiar para nos transformar, para chegar na nossa melhor versão de nós mesmas, de nós mesmos. Porque pela lei da impermanência, tudo muda e se transforma. Todos mudamos e nos transformamos. E nós, cada um de nós, também vamos poder nos transformar para ser aquele que queremos ser, vivendo uma vida feliz.
Dedico essa minha meditação de hoje a todos os seres, para que todos os seres sejam felizes e deixem de sofrer, para que uma mente altruísta nasça onde não tenha nascido e se incremente aonde já existe, e para que todos nós atualizemos a mente de um Buda, de um iluminado, aquele que vê e aceita tudo e a todos tais como são, sem julgamento, em nosso benefício e em benefício de todos os seres que nos rodeiam. Assim é, assim é, assim é. Bem-vindas, Marilda e Iliana Novaes, bem-vindas. Estamos terminando a aula, mas ao finalizar aqui vou postar essa aula para que vocês possam assisti-la do começo até o final. Lembrando que vou dar uma aula em circuito fechado para quem se interessa em aprofundar seu treinamento mental, para ativar sua atenção plena, para aprender a lidar com suas emoções, para viver uma vida mais leve e feliz, alcançando seus objetivos e realizando seus sonhos. Porque toda transformação começa de nos conhecer. E o treinamento mental, que ativa a nossa atenção plena, no passo a passo de um método organizado, é o que nos permite sair de onde estamos, passo a passo, para chegar aonde queremos estar. Sair do que estamos sendo, de como estamos sendo, passo a passo, para vir a ser quem queremos ser, como queremos estar, a maneira como queremos viver, de preferência vivendo vidas felizes, independente das dificuldades que acontecem na vida de todos nós, porque quando temos habilidade para lidar com nossas emoções, temos jogo de cintura, mais rapidamente podemos resolver os problemas, os assuntos complexos que ocorram em nossa vida e que vão ocorrer, porque ocorrem na vida de todo mundo mais, e mais rapidamente voltar ao nosso estado de desfrutar, de estar em paz, de criar, desfrutar das energias de alegrias, criando nossa felicidade, que é um mastro estável interior de tranquilidade e paz. Então, bem-vindas, bem-vindos, obrigada por sua presença. Se inscrevam na aula, vai ser um prazer ter vocês. A aula é online, gratuita, e o link está aí na bio do meu Instagram, logo abaixo do dedinho e logo acima do aviso dessa live, ou escreve no comentário "eu quero" e eu te mando o link diretamente. E eu espero te ver na quinta-feira, nessa aula, e na terça que vem, na nossa próxima live. Uma boa semana para vocês.